Vídeo de hoje para falarmos finalmente sobre o Masters de Madrid, onde o João fará sua estreia, ou reestreia, ou a volta do João Fonseca essa semana. Provavelmente ali não saiu o chaveamento ainda, mas provavelmente ali por volta de quarta, quinta-feira, o João deve fazer o seu primeiro jogo. Hoje estamos aqui segunda-feira, dia 20 de abril, e vamos falar sobre o chaveamento de Madrid e o caminho do João Fonseca nesse grande ATP 1000 aí, todo mundo na expectativa, e a gente vai passar todos os detalhes para vocês, principalmente do chaveamento, dos possíveis adversários do João, e também no vídeo de amanhã falaremos sobre quem pode ser o adversário da primeira rodada, porque o João pega um tenista que vem do quali, que é o qualificatório aí que vai colocar mais alguns tenistas na chave. Então todos os detalhes, como vocês sabem, né, a gente sempre costuma fazer uma simulação bem minuciosa sobre o chaveamento aí, e vamos lá, vamos direto aqui para a tela do meu computador para falarmos sobre o chaveamento do João. Aqui a gente divide, né, na verdade, em 4 quadrantes. Eu vou começar aqui pelo primeiro quadrante, eu vou aumentar um pouquinho aqui o nosso zoom para a gente ver melhor esse quadrante da esquerda. Vocês vão ver que é mais ou menos bem, tem uma base ali de tenistas cabeças de chave que passam de bye pela primeira rodada, e a gente vai dar todos os detalhes. Então ali do lado esquerdo, quem que temos de destaque aqui? Zverev pegou uma chave boa, ele passa de bye na primeira rodada, depois pegaria o Bautista Agut ou o Munar, que são dois espanhóis aí, que vai ser um jogo até bem equilibrado. Depois ele enfrentaria ou Nuno Borges ou Fokina, de acordo com a nossa previsão Fokina, e aí é um jogo mais difícil para o Zverev, estamos falando aí de terceira rodada contra o Fokina, mas acreditamos aí que o Zverev passe bem por essa primeira parte do quadrante. Já lá embaixo, temos o Cerúndulo, que vem jogando muito bem aí, fazendo boas competições, o argentino, que aliás o João bateu em Buenos Aires na final de Buenos Aires. Ele passa de bye numa segunda rodada pegando provavelmente um Mutê, acreditamos que passam também, e aí ele enfrentaria um Fils, que vem on fire aí, só perdeu pro Alcaraz, que estava imbatível naquele dia. O Fils que pega o Martinez ou o Comezana na segunda rodada para enfrentar o Cerúndulo na terceira. Esse jogo é bem equilibrado, mas eu acredito que o Fils passe. Aí a gente teria um confronto entre Fils e Zverev. Aí é meio que 50-50 na minha opinião, mas a gente colocou o Zverev passando. Já do lado direito do quadrante, deixa eu cair aqui para a esquerda, do lado direito do quadrante, temos ali na parte de cima como cabeça de chave o Shelton, Ben Shelton, que é um jogador de quadradura, mas foi muito bem essa semana jogando no Saibro, e nesse torneio de Madrid, como falamos, tem altitude, então o Shelton pode dar trabalho, pode avançar bastante, até pela chave que ele pegou, porque ele pega um Navone numa segunda rodada, que é jogo duro, é jogo chato, mas acreditamos que ele passa, né? E depois ele pegaria Mensik ou o Baena, né? Colocamos o Mensik aí, mas o Mensik não vem jogando muito bem no Saibro. Talvez em Madrid, por ter um pouco de altitude, é algo que ele consiga performar melhor, mas colocamos o Shelton chegando ali nas oitavas de final. Já do lado de baixo da chave, Popyrin e Bublik na segunda rodada, de acordo com a nossa previsão aí, o Michelsen é um jogador mais de quadradura americano, e Monfils e Rublev. O Rublev é o atual campeão do torneio, ele não está na sua melhor fase, mas obviamente joga muito bem aí, porque as condições o favorecem muito, né? Um Saibro com altitude é um jogo que encaixa com o estilo do Rublev, e acreditamos que ele chegue aí na final do quadrante para enfrentar o Zverev, passando aí pelo Monfils, depois pelo Bublik e por último pelo Shelton, para fazer essa final do quadrante, que é nada mais do que as quartas de final contra o Zverev. Então, o primeiro quadrante ficou definido dessa maneira. Então, vamos para o segundo quadrante, já já a gente chega no quadrante do João Fonseca. Mais uma vez, deixa eu começar pelo lado direito agora. Temos Medvedev passando de bye para enfrentar um Jerry. Essa segunda rodada para o Medvedev contra um Jerry, ou um tenista do quali, mas a gente colocou o Jerry, é jogo duríssimo, tá? O Medvedev é um cara que tem muita dificuldade no Saibro, né? Não é novidade para ninguém. Mas ainda assim acreditamos que ele passa pelo Jerry para enfrentar um Aliassime na terceira rodada, que pegou uma chave boa para ele aí, né? Passa de bye, depois pega um Kovacevic, que não é nada, né, muito assustador, e aí ele enfrentaria o Medvedev na terceira rodada, jogo duro, mas o Aliassime também é aquele cara que tem dificuldade na quadra mais lenta. Acreditamos que o Medvedev passa. Na parte de baixo, temos ali uma chave muito boa pro Rune, hein? O Rune deu muita sorte aí no chaveamento, ele sai de bye, depois ele pega um Flávio Cobolli, deve passar pelo italiano, e depois ele pegaria um Nakashima ou Offner, então assim, uma chave
A sorte sorriu pro Rune, que bateu o Alcaraz dando show, né? Bateu o Alcaraz na casa dele em Madrid e agora chega como um dos favoritos. Em Madrid não, desculpa. Em Barcelona, e agora chega como um dos favoritos aí para Madrid. E ele pegaria ali o Medvedev nas oitavas de final. Oitavas de final? Eu tô me confundindo aqui. Quartas de final seria Fritz e Rune. Isso, oitavas de final, o Medvedev, que aí seria um jogo duro, mas acreditamos que o Rune passa para fazer a final com o Fritz. Deixa eu cair aqui de novo pro lado direito pra gente analisar aqui o lado esquerdo da chave. Fritz passando de bye, depois ele pega um Hugo Carabelli, acreditamos que passa também. Depois pegaria um Cilic ou Hurkacz. Acreditamos que o Fritz passe bem também, um chaveamento legal para ele. Lá do lado de baixo, tem um pouquinho de dificuldade para o Ruud contra um possível Corda ali, né? A gente também tem uma chave interessante para o Ruud, talvez retomar a boa fase dele. O Ruud que saiu do top 10, né? Então ele precisa reagir e ele tem muitos pontos a defender. Colocamos a final do quadrante 2, Fritz e Rune. Se essa for a final, acredito que o Rune passa. No quadrante 3, que aí agora é o quadrante do João Fonseca. Do lado de cima da chave, temos Draper passando de bye para pegar um Grexpor e depois possivelmente um Berrettini. Eu falei já no vídeo sobre o Masters de Madrid, de olho no Berrettini italiano, que já foi finalista aí e as condições o ajudam muito, porque ele é um cara sacador, é um cara que tem um slice baixo que incomoda no saibro e um forehand muito agressivo, que a altitude ajuda a bola a andar mais. Então, acredito eu, até coloquei aí como o Berrettini avançando ali para umas oitavas de final, passando pelo Draper, mas acreditamos ter jogo mais provável na parte de cima. E agora analisando a parte de baixo, que é o nosso quadrante aí do João Fonseca. O João que vai enfrentar um tenista do quali. O que é isso? O qualificatório é um pré-torneio que tem aí, que ele vai distribuir mais algumas vagas para a chave principal. Então são vários tenistas menores ranqueados jogando. E depois, quando tiver todos os qualis definidos, ou seja, os tenistas que avançaram definidos, vai ter um sorteio para saber quem vai cair com o João. Então não tem como a gente saber por enquanto. No vídeo de amanhã a gente vai colocar todas as opções aí de tenistas possíveis do João enfrentar nessa primeira rodada. Ele passando pela primeira rodada, ele já tem um páreo duro contra o Tommy Paul, que é um saibrista americano, muito bom. Esse jogo eu acredito que o Fonseca nem entraria como favorito, mas a gente, como eu falei, a gente é clubista aqui, obviamente a gente vai colocar o João avançando sempre que der. Mas é uma chave aí que, com exceção do Paul, é uma chave boa, porque do lado de cima ali dele tem o Khachanov, que é um cara também muito bom, mas acredito que o João tenha mais tênis que ele, e o Opelka, que é um server bot, né? Ele não é um cara mais de quadra dura, quadra rápida. Então acreditamos aí que o caminho do João, aliás, a gente vai passar em seguida o caminho do João até a final, passe aí por Paul e Khachanov. E ali colocamos, obviamente, o Fonseca atingindo as quartas de final. Somos cubistas mesmo, desculpa. Contra o Djokovic, né? Do lado direito da chave, temos ali do lado de cima o Tiafoe, passando pelo Darderi, passando pelo Golfão. O Tiafoe tem uma chave boa também para ele. E do lado de baixo, o Djokovic, acho que a grande dificuldade dele aí seria o Baez, né? Que é um saibrista nato. Mas colocamos aí, quem sabe, para atingir esse confronto que todo mundo espera entre Fonseca e Djokovic. E no último quadrante, a gente tem um quadrante mais complicado aqui, com tenistas melhores do que os quadrantes anteriores no saibro. O de Minaur, que vem jogando muito bem no saibro, acreditamos que ele avance até a final para enfrentar o Alcaraz. Ele passa pelo caminho Shapovalov, o Nishikori também está aí nessa parte de cima, que é um tenista bom. Ali na parte de baixo, o Tsitsipas, que é um cara muito bom no saibro, e acreditamos que ele vai fazer um jogo duríssimo contra o Musetti ali na terceira rodada, para depois enfrentar o de Minaur, e aí Tsitsipas e de Minaur, um jogo muito equilibrado. Então esse lado esquerdo do quadrante tá bem complicado aí, com bastante gente de nível. E já do lado direito, o Alcaraz ali na parte de baixo, ele tem um Lehechka, né, que é um cara perigosíssimo no saibro. Acredito que só isso, mas o Alcaraz é o grande favorito. E na parte de cima ali temos Dimitrov e temos o Mahat, né? São os dois destaques. Acreditamos que o Mahat aí seja uma surpresa para enfrentar o Alcaraz. Então teríamos esse quarto quadrante aí definido com de Minaur e Alcaraz. Então, ó, de Minaur e Alcaraz, umas quartas de final. Segunda quarta de final, João Fonseca e Djokovic. Nossa senhora, seria maravilhoso. Terceira quarta de final, Fritz e Rune. E a últimas quartas de final, Zverev e Rublev. E qual será que ficou o caminho do João Fonseca para enfrentar aí, quem sabe, né, atingir a glória no Masters de Madrid? Vamos aqui colocar
o caminho do João. Aliás, ó, eu vou deixar uma superstição aqui. Se você acha que o João pode surpreender, se inscreva no canal. Eu vou calcular pelo número de inscritos. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa muito da sua inscrição aqui. Estamos a caminho dos 4.000 e é muito importante aí você deixar o seu like e a sua inscrição. Então vamos fazer esse combinado? Se você se inscrever no canal aí, se a gente tiver bastante inscrição, o João vai ganhar esse torneio aí de Madrid. Então o caminho do João, ó. Rodada primeira, Qualifier, segunda rodada Tommy Paul, terceira rodada Khachanov, quarta rodada Draper ou Berrettini, quartas de final Djokovic ou Tiafoe, semifinal Alcaraz ou Deminor e final Zverev ou Rune. Esse é o caminho para a glória do João Fonseca em Madrid. E você, quero saber a sua opinião, se você acha que o João tem condições de conquistar esse tão sonhado Masters 1000 de Madrid. Eu não sei se eu falei Challenger de Madrid, eu espero que eu não tenha falado isso, mas se você acredita, confia na vitória do João ou que ele possa pelo menos fazer uma boa campanha com oitavas, quartas de final, deixa aí nos comentários, a gente responde todos os comentários. Temos o nosso clube de membros aqui bombando e vamos mandar muito conteúdo exclusivo lá durante esse ATP Madrid, então se você quiser participar, um valor simbólico aí para ajudar o canal, para receber conteúdo exclusivo e entrar no nosso grupo de discussão no WhatsApp, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no vídeo de amanhã para analisar aí os possíveis adversários do João. Uma boa semana para todo mundo e até mais.